A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, feliz por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a solidariedade dos irmãos. Houve um tempo, lá em Atos, a gente pode conferir, onde quem tinha propriedades era como se não possuíssem. Porque o que era que acontecia ali? Aqueles que tinham, eles vendiam, entregavam nas mãos dos apóstolos e os apóstolos saíam repartindo sobre aqueles que mais necessitavam. E naquele tempo não havia pessoas necessitadas. Por quê? Porque eles tinham esta obra. E aqui no capítulo 5, a gente vai falar um pouco sobre a história de Ananias e Safira. Você já ouviu falar sobre essa história? Ananias e a sua esposa Safira, eles tinham uma propriedade. Só que eles venderam essa propriedade e eles retiveram parte do valor. Só que o correto era o quê? Vender a propriedade, entregar na mão do apóstolo e o apóstolo ia sair ali dividindo para toda a comunidade. Imagina se isso fosse nos dias de hoje. A gente não veria tantas pessoas necessitadas, né? Se aquele que tivesse mais um pouco pudesse ali estar repartindo com o seu irmão, poderíamos viver com mais dignidade. Mas aqui foi um tempo, foi uma época onde havia ainda essa solidariedade. Só que aqui no versículo 3 do capítulo 5, ele vai falar assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes ao homem, mas a Deus. Então Ananias e Safira chegou a vender essa propriedade. Só que aí ele deixou que Satanás enchesse o seu coração. E eles pensaram, não, vamos guardar parte e não vamos cumprir do jeito correto, do jeito que é para ser. E aí, quando eles foram entregar aos apóstolos, o Espírito Santo de Deus, ele já bradou ali no coração dos apóstolos. E eles sabiam que a propriedade não tinha sido aquele valor. Que é aqui onde ele fala, não mentistes aos homens, mas a Deus. Deus, ele nos conhece. Deus, ele nos sonda. Não adianta você querer mentir para Deus. Você pode tentar enganar até o homem, que é pó e cinza. Você pode tentar enganar. Mas se Deus estiver na vida daquele homem, se for uma promessa de Deus, se for uma obra que é para ser feita dessa forma, no final vai dar errado. Porque eu quero fazer uma analogia aqui com a receita. A palavra de Deus, ela é a receita e forma de aplicar em nossa vida. Então, o que há de errado nisso? O que há de errado? Quando queremos mudar a forma, muitas vezes sabemos que a receita é daquela forma. A gente sabe como é a receita. A gente sabe como é a palavra de Deus.
Só que aí a gente quer fazer da nossa forma. E não é assim. Porque quando a gente quer mudar a forma da receita aplicada por Deus, o final dela, o resultado dela vai ser diferente. Não vai ser da mesma forma. Se Deus ele determinou a receita, a palavra que fosse daquela forma, não adianta a gente querer mudar. Porque continuando aqui no versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ele simplesmente morreu. Porque ele não mentiu para os homens, ele mentiu para Deus. Continuando aqui, e houve um grande temor que veio sobre todos os que ouviram isto. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, Safira. E ela não sabia de nada o que estava acontecendo, mas ela sabia da mentira que Satanás tinha enchido o coração dela e que ela tinha combinado com o esposo de mentir para os apóstolos. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Pedro, ele vai lá e ainda pergunta para ver se ela vai falar a verdade. Meus irmãos, Deus, ele é o Deus de verdade. Quem é o pai da mentira? O inimigo, ele é o pai da mentira. Então, Deus, ele é Deus de verdade. E ele dá a oportunidade, ele dá a chance. Como ele deu aqui para Safira. Só que o que foi que ela respondeu? Sim, portanto, confirmando a mentira. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. Quem é o dono do fôlego de vida? Quem é o dono da minha e da tua vida? É Deus. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de mudar. Deus, ele nos concede a vida, o fôlego, a força. É Ele que nos mantém de pé. Que possamos andar em verdade, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que possamos aplicar a forma da receita correta, para que no final a receita não venha sair diferente. Aleluia, glória a Deus. Jesus é aquele que liberta, que nos limpa do pecado. Basta confessarmos e nos arrependermos de todo o coração. Aqui é um exemplo a não seguir, Ananias e Safira. Se eles não tivessem deixado Satanás encher o seu coração, não teria acontecido isso. Porque quando o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E você não precisa dar um espaço muito grande, não. Só uma brechinha. Ele não é educado como o nosso Senhor Jesus, não. O nosso Senhor Jesus, para entrar, precisamos estar com o nosso coração aberto para Ele. Precisamos convidá-lo. Mas o inimigo não. Ele só precisa de uma brecha para invadir. Então que possamos tapar as brechas. Vigiar. Aleluia, glória a Deus. Vigiar. Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir.
E precisamos estar enxertado como aquela vara na videira verdadeira. E quem é essa videira verdadeira? Jesus Cristo. Precisamos andar conforme a receita que Ele tem nos deixado. A receita, a palavra de Deus. Ela que nos conduz. É ela que nos direciona todos os dias. Só ela. Aleluia, glória a Deus. É na oração. É no jejum. É na busca constante da libertação. Você tem separado um tempo para Deus? Como é que você quer passar a eternidade com Deus se aqui na terra você não tem separado um pouco do seu tempo? Se você parar para analisar, no seu celular vai ter o histórico de quanto tempo você passa aí nas redes sociais, de quanto tempo você gasta. Se você pegar e separar pelo menos um tempo ali para Deus todos os dias, você vai criando ali uma amizade com o Espírito Santo, com Deus e Jesus. Você vai criando ali um vínculo. Nós iremos passar a eternidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Precisamos cultivar a presença dele em nossas vidas todos os dias, mortificando a carne e vivificando o Espírito Santo. Mortificando as obras da carne e vivificando as obras do Espírito Santo em nossas vidas. Medite nessa palavra e que Deus nos abençoe. Amém?